entrar na ordem do dia. Começamos com uma marcação do PSD de um debate de atualidade, ao abrigo do artigo 72º do Regimento da Assembleia da República, sobre o tema ensino particular e cooperativo. Para abrir este debate de atualidade, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo a esta tribuna para falar de um problema que, na realidade, não devia estar a acontecer, pelo menos neste momento. Faço-o com toda a determinação, com a determinação de quem está do lado da razão e ao lado das populações locais, com a convicção de que o Estado, mesmo com este Governo, tem de honrar a sua palavra. Mais do que a liberdade de escolha, hoje vamos discutir a insensibilidade social deste Ministério. O problema é o seguinte, Sr. Presidente. O Governo anterior abriu um concurso transparente de atribuição de apoio financeiro do Estado destinado a escolher os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que reuniam as condições necessárias à celebração de contratos de associação por 3 anos letivos consecutivos. Assinou, portanto, um contrato plurianual que permitiu uma redução no valor por turma, mas que possibilitou uma maior estabilidade e previsibilidade a estas escolas que lhes permitissem ajustarem a sua oferta. Sucede que o atual Ministério da Educação, através de um despacho cirúrgico e de uma interpretação do regime errada, que nega a plurianualidade dos contratos, está a pôr em causa o ensino particular e cooperativo. O Ministério da Educação, o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes, o período radical que vive o Partido Socialista e a gestão da FENPROF estão a colocar em causa a sobrevivência destes estabelecimentos, estão a colocar em causa milhares de postos de trabalho de professores, estão a colocar em causa milhares de postos de trabalho de funcionários, estão a colocar em causa a transição de ciclo de milhares de alunos no seu percurso escolar e a frustrarem as legítimas expectativas das famílias. Senhor Presidente, a estabilidade e a previsibilidade das políticas educativas são fundamentais à persecução da melhoria do serviço público de educação. É fundamental construir compromissos que contribuam para dar estabilidade às políticas educativas e mobilizar as pessoas para o maior envolvimento nos domínios da educação e da formação. Estabilidade, ponderação, previsibilidade são, aliás, palavras inexistentes na ação da atual equipa ministerial de Educação. Vejamos, num único ano letivo as escolas, os alunos e as famílias foram confrontadas com 3 mudanças no sistema de avaliação externas dos estudantes. Ao invés de promoverem a estabilidade do corpo docente nas escolas, o Ministério da Educação, no concurso de docentes para o ano de 2016-2017, abriu apenas 100 novos lugares de quadros. Repito, 100 novos lugares. No período mais agudo do difícil programa de ajustamento, o anterior Governo vinculou aos quadros do Ministério da Educação uma média de cerca de 1000 professores por ano. E agora? Nesta voragem alheia aos interesses dos alunos e das famílias, introduzem uma nova instabilidade, provocando um clima de confronto social por via de uma interpretação errada dos compromissos firmados pelo Estado português com as escolas particulares e cooperativas com contratos de associação. Uma interpretação que agrava ainda mais as inquietações dos profissionais deste setor e, naturalmente, dos alunos e das suas famílias, que se confrontam com orientações e decisões que não compreendem e, por isso, não podem aceitar. O Ministério da Educação está, na verdade, a fugir ao cumprimento dos compromissos assumidos por 3 anos pelo Estado português com terceiros. Isto é claro para todos, claro para quem esteve envolvido no processo e para quem assinou os contratos em vigor por mais de 2 anos. Daí a surpresa e o choque provocado no setor, nas associações de pais e mesmo em estruturas sindicais moderadas,
quanto ao novo entendimento da tutela relativo aos contratos plurianuais acordados. O PSD tem o entendimento de que o Estado português é uma pessoa de bem e que tem de cumprir os compromissos assumidos, sob pena de colocar em causa o princípio da confiança que deve reger a sua ação. Os contratos plurianuais assinados entre as escolas e o Estado têm de ser cumpridos, Sr. Ministro da Educação. Senhoras e senhores deputados, não aceitamos que nos digam que estamos contra a escola pública do Estado. Não aceitamos. A nossa história de 42 anos, como partido, comprova-o de resto. Não aceitamos que nos digam que queremos privatizar o ensino. No governo anterior, as escolas com contrato de associação diminuíram, o número de turmas diminuiu, o número de alunos diminuiu, a despesa por ano letivo diminuiu. Não aceitamos que não defendemos o critério da eficiência. Defendemos-lo balizado pelas realidades locais e pelos seus impactos sociais. Por outro lado, não é verdade que estas escolas não aceitam alunos com necessidades educativas especiais. Não é verdade que estas escolas não aceitam alunos institucionalizados. Não é verdade que estas escolas não aceitam alunos de todas as condições socioeconómicas. Senhores deputados da esquerda, visitem estas escolas, não tenham receio e confirmarão o que aqui afirmo e talvez o radicalismo se modere e evitem mais um erro neste Ministério. Senhor Presidente, não podemos também deixar de denunciar o seguinte: o profundo preconceito ideológico que está na origem deste problema. A sujeição total do Ministério à FENPROF. A diminuição da transparência que esta decisão implica é que, com os contratos plurianuais e o concurso que os antecedeu, Sr. Deputado, a partir deste momento aprofundado. O tempo começa a descontar no tempo do... Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PSD está ainda muito preocupado com os graves danos sociais e económicos que advirão de mais uma decisão imponderada da atual equipa ministerial, através da qual milhares de famílias carenciadas abruptamente verão goradas as suas expectativas, que conduzirá o maior despedimento coletivo que há memória no setor, o que potencialmente irá contribuir para o despovoamento e atrofiamento económico de muitas comunidades locais. Respeitar, valorizar e integrar as dinâmicas das escolas, dos municípios e das comunidades é o único caminho que permite concretizar o princípio da liberdade de educação em todas as suas expressões. E esse não deve ser cerceado por interpretações escusas ou agendas particulares. Porque o Estado é uma pessoa de bem, porque a estabilidade e a previsibilidade são valores sociais fundamentais, consideramos fundamental que o Ministério da Educação, por uma questão de justiça para com as famílias, para com os alunos, para com as comunidades locais, cumpra a interpretação material consensual dos contratos de associação plurianuais firmados entre as escolas particulares e cooperativas e mantenha, pelos 2 anos que faltam, para o término desses mesmos contratos. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. O tempo será descontado na fase de debate. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Bom dia, Sr. Ministro. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ser Ministro da Educação em Portugal envolve uma enorme responsabilidade, a de conciliar o dever público com a decisão sobre como melhor alocar, fiscalizar e potenciar os recursos dos contribuintes à finalidade para a qual estes nos confiam os seus impostos, o bem público, no caso, o bem público na educação. Tendo como horizonte o que melhor serve à aprendizagem com sucesso e equidade de todos os nossos alunos, tendo como prática o cumprimento da legalidade. É exatamente isso que faço, é rigorosamente isso que fazemos, também no tema que hoje aqui nos traz. Os contratos de associação surgiram há já 2 décadas, não como uma solução de financiamento do Estado aos estabelecimentos particulares e cooperativos, mas antes porque o Ministério da Educação estava em falta para com o país. Nessa exata medida e não outra, contratou com privados, cuja qualidade validou para estes assegurarem transitoriamente algo que sempre viu e nunca deixou de ver como a sua obrigação, ter uma rede escolar pública o mais alargada e coerente possível em termos
financeiros e de sustentabilidade. Com o alargamento e a requalificação da rede escolar, na qual o país tanto investiu, esta apresenta-se natural e saudavelmente mais coerente e completa do que há 2 décadas. Ainda bem que o Estado, todos nós, cumprimos o nosso dever. Não totalmente ainda, mas ainda bem que fomos capazes de dar um salto significativo na realização do que sempre esteve previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo. Um salto que só nos pode orgulhar. A nós cabe-nos, como Governo da República, cumprir os contratos de associação que financiam turmas do ensino privado e cooperativo, que validemos com um investimento público de 80.500 euros por turma e por ano. Insisto, cumprimos e cumpriremos os contratos, ainda que tenham sido assinados pelo anterior Governo, já em fim de mandato, porque são contratos do Estado. Assim faremos, e a bem da estabilidade, todos os alunos completarão, na escola onde estão e assim o desejem, a totalidade do seu ciclo de estudos. Por exemplo, isto significa que um aluno que esteja, neste momento, no 10º ano, poderá concluir o secundário na escola onde está, mesmo existindo oferta pública na sua área de residência. Nada nos move contra os agentes privados da educação. Nada nos move, inclusive, contra o financiamento público a agentes privados de funções educativas que o Estado ainda não conseguiu realizar. Pelo contrário, como é o caso dos contratos de associação em vigor e validados, como é o caso do ensino pré-escolar e dos ensinos artístico e profissional. Como acontece sempre que o Estado não consegue assegurar o Serviço Nacional de Educação nos níveis que os cidadãos e bem o exigem. Senhoras e senhores deputados, há excelentes escolas privadas e há excelentes escolas públicas. Não esquecemos nós e não esqueçamos todos. Todas e cada uma têm um lugar. Não podem é ter todas o mesmo lugar. Não temos recursos para tal. O respeito pelo Orçamento do Estado exige-nos que o usemos no necessário e não no redundante, não duplicando a fatura paga pelo contribuinte. Exige-nos que validemos os contratos cujas condições acordadas se efetivam e cujos fins a que se destinam são alcançados. Tanto mais quando escrevemos em 2016 um significativo orçamento para financiar os contratos de associação assinados pelo anterior Governo. Tanto mais quando os recursos existentes ainda não são os ideais para alcançar tudo o que o Serviço Nacional de Educação merece. Tanto mais quando importa dotar as escolas públicas de recursos humanos, financeiros e pedagógicos que continuem a melhorar a sua qualidade. Politicamente, defenderemos sempre a escola pública que queremos melhorar. Por isso, e para isso, existe o Ministério da Educação da República. Legalmente, seremos sempre uma pessoa de bem, senhores deputados, cumprindo o acordado com boa fé, razoabilidade e de forma ponderada. Por isso, e para isso, o Estado contratualiza com outros aquilo que lhe cabe e ainda não consegue assegurar como lhe compete. Financeiramente, seremos sempre ambiciosos e responsáveis, ambiciosos nos propósitos que desejamos atingir, responsáveis na eficiência com que gerimos o dinheiro público a favor do bem público. Senhoras e senhores deputados, há e haverá a liberdade de a todos garantirmos que, cumprindo a equidade que se exige numa sociedade democrática, existirá sempre uma oferta pública ou publicamente contratada, de qualidade e gratuita em todo o território nacional e que gera, no setor da educação, muitos postos de trabalho onde eles são mais necessários. Para que a sociedade seja cada vez mais coesa e o território equilibrado, o Serviço Nacional de Educação é, muito provavelmente, o serviço público mais perene, de norte a sul, do interior ao litoral. E é, para todos nós, estou certo, um orgulho que assim seja e que assim continue a ser. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Não há oradores inscritos. Parte do princípio que isso não significa que o debate acabe imediatamente e, portanto, apelo às diversas bancadas para procederem às respectivas inscrições. Não havendo oradores inscritos, daqui a 5 segundos, terminar-se-á este debate de atualidade. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, na segunda metade da legislatura anterior, o Ministério da Educação iniciou um processo de restrição ao financiamento dos contratos de associação, dada a necessidade de cortes orçamentais. Desse processo resultou a publicação do Decreto-Lei 152/2013, o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que determinou que as escolas com contrato de associação, e cito, têm por fim possibilitar a frequência das escolas do ensino particular e cooperativo em condições idênticas à do ensino ministrado pelas escolas públicas, ficando estes estabelecimentos de ensino obrigados a aceitar a matrícula de todos os alunos até ao limite da sua lotação, seguindo as prioridades idênticas às estabelecidas para as escolas públicas. O Estado tem em conta as necessidades existentes e a qualidade da oferta, salvaguardando o princípio da concorrência. Isto quer dizer que não há discriminação entre escolas do Estado e do ensino particular e cooperativo e estas deixam de ser meramente supletivas. Ora, que eu saiba, este Decreto-Lei está ainda em vigor. Foram abertos concursos públicos para a celebração de novos contratos que, de acordo com a Portaria 172-A, no seu artigo 3º, foram realizados com uma periodicidade trienal, isto é, concursos públicos de 3 em 3 anos, na pendência dos quais as condições contratualizadas se mantêm. De resto, foi a própria Sra. Secretária de Estado que o reconheceu na Comissão em 26 de janeiro e cito, até porque, como sabe e referiu, os contratos que ficaram celebrados são contratos plurianuais por ciclos, o que significa que verdadeiramente estamos a falar de contratos que até 2018 podem ser iniciados por 3 anos. Ora, que eu saiba, estes contratos estão ainda em vigor. Decorrentes destas medidas, as escolas com contrato de associação tiveram no seu conjunto um corte de mais de 30% no financiamento. Ainda assim, no global, as comunidades educativas ganharam estabilidade e previsibilidade. Já com este Governo foi publicado o Despacho Normativo 1H de 2016, em 14 de abril, sem consulta prévia, repito, com dispensa da audiência de interessados, e dele resultam 3 consequências negativas. A primeira, uma discriminação negativa quanto à possibilidade de frequência nestas escolas, limitadas agora à localização da oferta, numa alteração mais restritiva que é aplicada às escolas do Estado, nas quais a residência apenas define uma prioridade. A decisão do número de turmas a abrir nestas escolas volta a ser tomada na opacidade dos gabinetes, com critérios não conhecidos, em vez de através de concursos públicos, escrutináveis e sujeitos ao visto do Tribunal de Contas, como aconteceu com o Governo anterior. Gerou uma imensa instabilidade que, em maio, no final do ano letivo, oferece aos professores e não docentes o risco quanto ao seu posto de trabalho e a pais e a alunos a incerteza sobre a escola em que vão estar no próximo 5º, 7º ou 10º ano, se na escola da sua escolha, se na escola da escolha da Sra. Secretária de Estado. Diz-me o Sr. Ministro, acima de tudo, privilegiei a escola pública e poupei dinheiro ao Estado. Quanto às poupanças, já sabe que discordo objetiva e factualmente, mas a conta será feita e nela terá que ser incluído um montante de 55 milhões de euros em indenizações por extinção de postos de trabalho. E quanto à ideologia, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, sabemos bem que pensamos de forma diferente, mas neste momento nem se trata de discutir ideologia, trata-se simplesmente de respeitar, honrar, cumprir os contratos e os compromissos que o Estado celebrou com estas escolas. E com isso ir ao encontro das populações de Caminha, Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Amarante, Santa Maria da Feira, Vagos, Coimbra, Pombal, Covilhã, Braga, Alcobaça e Orem, que aprovaram já nas suas assembleias municipais moções com este mesmo pedido. E, Sr. Ministro, atender ao futuro próximo, já em setembro deste ano, de 1.125 professores, 675 não docentes, 17.123 alunos e as famílias de todos estes que dependem da sua decisão sobre estas escolas. Todos os que no Estado e em si confiaram para mais 2 anos de estabilidade nas suas vidas. Todos os 38 mil que hoje se reúnem em 53 escolas para abraçar e defender a escola que é deles. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Virgínia. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente,
senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. PSD e CDS, que nos últimos 4 anos criaram falsas expectativas violando a lei de bases do sistema educativo, vêm agora semear a destabilização, instrumentalizando professores, funcionários, pais e estudantes. PSD e CDS tinham a obrigação de respeitar o caráter complementar do ensino privado em relação ao ensino público, mas violaram a lei, desviando alunos das escolas públicas para escolas privadas. PSD e CDS tinham o dever de cumprir a lei de bases do sistema educativo e assegurar que apenas onde não houvesse cobertura da rede pública, o Estado assegurasse a contratualização temporária com escolas privadas. Em vez disso, violaram a lei, esvaziaram as escolas públicas e despediram professores e funcionários, optando por financiar escolas privadas com dinheiros públicos onde havia cobertura da rede. PS e CDS tinham o dever de se preocupar com as pessoas do ensino... PSD e CDS, tinham o dever de se preocupar com as pessoas do ensino particular e cooperativo. Pelo contrário, nunca se preocuparam com o facto do contrato coletivo que mais defende os direitos dos professores ter caducado e as escolas não queriam negociar um novo contrato coletivo que assegurasse os seus direitos. A instabilidade e outros problemas que se vivem hoje são resultado da ação e opções de vários governos, sobretudo do anterior governo PSD-CDS e da sua prática de violação da lei, de bases do sistema educativo e da Constituição. A perspectiva do PCP sobre esta questão é a mesma que sempre afirmamos e é bem diferente da que defendem e fazem PSD e CDS. Nos últimos 4 anos, PSD e CDS optaram por desmantelar a escola pública e financiar a privatização da educação com o dinheiro do Orçamento de Estado. Nós entendemos que a obrigação de qualquer governo é defender, melhorar e alargar a capacidade de resposta da escola pública, porque é isso que contribui para a democratização da educação. Sabemos que a rede pública é insuficiente e, por isso, é necessário recorrer temporariamente às escolas privadas onde não há escola pública, recorrendo a contratos de associação até que seja colmatada essa carência. Esta contratualização tem de ser sujeita a critérios rigorosos e objetivos, como de resto constava de uma proposta que apresentamos com critérios de financiamento dos contratos de associação, proposta que foi rejeitada pelo PSD e CDS. Agora, PSD e CDS optam por lançar o alarme e o pânico, agitando ameaças de encerramentos e despedimentos. O PCP opta por afirmar a necessidade de investir no alargamento e na qualidade da escola pública e por defender que professores e funcionários do ensino privado têm direitos equiparados aos da escola pública. E por defender que os professores e funcionários do ensino privado têm direitos equiparados aos da escola pública. PSD e CDS não estão verdadeiramente preocupados com os professores, os funcionários, os pais ou os estudantes que instrumentalizaram apenas para obter ganhos políticos imediatos a partir desta destabilização. O PCP continuará firme e serenamente a defender o direito de todas as crianças e jovens à igualdade no acesso e sucesso escolar, com a universalização da educação, sem discriminações em função das condições económicas e sociais, com integral respeito pelos direitos de docentes e não docentes e o investimento numa escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e para todos. Obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, eu gostaria de saudar a oportunidade que temos de esclarecer o país sobre esta discussão dos contratos de associação e aquilo que se trata com este despacho. E gostaria de perguntar ao Partido dos Contribuintes e ao partido campeão no corte da despesa pública o seguinte: há na cidade de Coimbra pelo menos 16 turmas financiadas pelos contribuintes a 80.500 euros cada uma delas, numa zona onde existem 8 escolas públicas com salas de aula vazias que podiam receber e queriam receber estes alunos.
No Colégio de Santa Maria de Lamas tem 74 turmas financiadas a 80.500 euros. Abriram neste concurso, no segundo e terceiro ciclos, 19 turmas e todas elas tinham lugar na escola pública. O que eu gostaria de perguntar aos senhores deputados dos partidos do PSD e do CDS é se isto é ou não é um abuso sobre os impostos dos contribuintes e se isto é ou não é uma despesa pública que deveria ser cortada. Porque isto trata-se ou não se trata de financiar colégios privados, decretando a falência da escola pública e no interesse de quem é que isto se faz? No interesse dos contribuintes? No interesse do déficit? No interesse do país? No interesse das crianças? Ou no interesse dos colégios? E a questão é possível fazer melhor do que isto ou não? É. E aquilo que este despacho vem fazer é fazer melhor. Este despacho devolve a racionalidade que estava toldada pelos interesses. Expliquem-me o seguinte: se os instrumentos legais do concurso referem zona geográfica de oferta, é porque há necessidade, de acordo com a análise de rede, ou é porque naquela freguesia há um colégio que está à espera de financiamento e que querem financiar? E se o colégio daquela freguesia dá-lhe jeito que o concurso seja aberto para a sua freguesia e não para uma área geográfica maior, porque assim não tem concorrência e recebe o financiamento, porque é que depois vai buscar alunos às outras freguesias e, se for preciso, a outros concelhos para completar as suas turmas? O que este despacho diz, e é muito simples, é que se a abertura de novas turmas de início de ciclo não é aqueles que já lá estão, é a abertura de novas turmas de início de ciclo, se justifica pela carência da oferta pública, então os colégios não podem andar de concelho em concelho, de freguesia em freguesia, à procura de alunos para completar as turmas e receberem os 80.500 euros. Então os colégios não podem andar à procura de alunos que têm lugar na escola pública para ir completar turmas para serem financiadas ao privado. O que este despacho diz é que se respeita os contratos relativamente aos percursos dos alunos que já iniciaram o ciclo, mas não pode haver novos contratos para novos ciclos sem uma análise de rede. E aqui a questão é como é que isto nunca existiu. Qual é a novidade? A não ser que os colégios tenham andado a desviar alunos que tinham lugar na escola pública em massa, esta medida não devia ter impacto nenhum. De uma forma ou de outra, é de facto uma melhor gestão do dinheiro público na educação e por isso damos parabéns ao Governo. Do Grupo Parlamentar do PS, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, neste debate de hoje sobre ensino particular e cooperativo, convém começar por esclarecer o que está em causa. Não estamos a discutir a liberdade de ensinar e de aprender. Ninguém põe em causa a liberdade de criar escolas privadas e cooperativas. As famílias têm a liberdade de escolher essas escolas em vez das escolas públicas. O Estado não interfere no projeto educativo dessas escolas, nem na sua gestão. Os graus conferidos por essas escolas são reconhecidos. Portanto, não está em causa a liberdade de ensinar e de aprender, mas sim o financiamento. É legítimo discutir financiamento. É legítimo que os proprietários de escolas queiram discutir o modelo de negócio e tentem obter mais financiamento do Estado. Mas não é legítimo confundir as questões. O que acontece é que o Governo está a fazer uma gestão cuidada e rigorosa dos dinheiros públicos, como é seu dever. Mas claro, o Partido Socialista não concordaria que, em nome da gestão dos dinheiros públicos, se desrespeitassem os compromissos do Estado. Para isso já bastou a legislatura anterior e a prática do Governo anterior.
Os contratos de associação firmados pelo anterior Governo serão respeitados. Será financiado o número de turmas previsto nos contratos, nos montantes fixados pelos contratos. Todos os alunos poderão prosseguir e completar o ciclo de estudos que estão a frequentar na turma em que se encontram atualmente. E ainda, serão financiadas novas turmas de início de ciclo de estudos consoante as necessidades identificadas pela avaliação criteriosa da rede que está a decorrer. Alguns apostam na cartada ideológica para embelezar reivindicações que dizem apenas respeito a financiamento. Pois, sejamos claros, aqui só há uma ideologia que consiste em respeitar as leis do país e, desde logo, a Constituição e a Lei de Bases do Sistema Educativo. Não há nenhuma novidade legislativa no que o Governo está a fazer. A novidade é que este Governo cumpre a lei e executa os contratos de acordo com as regras dos concursos que deram origem a esses contratos. E, por isso, não se admite que a escola pública seja tratada como supletiva da escola privada. Não admitimos a prática inaceitável de fechar turmas no público para artificialmente criar espaço para turmas no privado. Isso não podemos aceitar, porque temos a obrigação democrática de promover a igualdade de oportunidades também no acesso à educação. Estamos certos de que nas decisões que o Ministério da Educação venha a tomar em termos de gestão da rede, nenhuma entidade será prejudicada ou beneficiada por razões ideológicas. As decisões sobre as turmas a abrir terão em conta as necessidades locais e a gestão criteriosa dos recursos públicos. Senhoras e senhores deputados, é claro que quando se trata de gerir a rede de oferta educativa, estamos a lidar com problemas difíceis. Alguns alertam que poderá haver desemprego de professores. Na realidade, já há desemprego de professores, designadamente na escola pública, desde logo porque há muito menos alunos, é a realidade demográfica. Só nos últimos 7 anos letivos, perdemos mais de 137 mil alunos e perdemos mais de 30 mil professores. No entanto, esta realidade não afetou igualmente a escola pública e a escola privada. O que se fez na legislatura anterior foi sistematicamente cortar mais no financiamento do ensino público do que cortaram no ensino privado. Sim, Nuno Crato cortou em tudo, até no ensino privado, mas cortou mais no ensino público e, portanto, até nisso mostrou agir por impulso ideológico. Portanto, sim, há um problema de desemprego de professores e temos de estar atentos a esse problema. Mas não têm autoridade nenhuma para falar disso aqueles que no governo anterior disseram aos professores que a saída deles era a imigração. E também temos de recusar a irresponsabilidade dos que usam o alarmismo como arma política. É o caso de quem fala de despedimento iminente de 4 mil professores nas escolas com contratos de associação. É que, estando em vigor contratos plurianuais de 3 anos, é completamente injustificado que estejam a ameaçar de despedimento imediato todos os professores dessas escolas. Termino, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a liberdade de cada família optar pelo sistema público ou pelo sistema privado mantém-se inalterada. Os contratos de associação não são ferramentas de promoção da liberdade de escolhas das famílias, porque financiam diretamente os proprietários das escolas e não as famílias. E não, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, fechar uma escola pública para abrir uma escola privada, isso não promove a liberdade de escolha. Isso não promove a igualdade de oportunidades, nem respeita a lei. Disse. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero também saudar a realização deste debate,
até porque nos permite, talvez, a possibilidade de esclarecer algumas matérias relativamente ao tema que está em discussão. Primeiro, para dizer que aquilo que diz a lei é que a escola privada com contrato de associação tem caráter complementar em relação à escola pública. Isto tem um significado. Quando a escola pública dá resposta, não faz sentido celebrar um contrato de associação com uma escola privada. Os contratos de associação com as escolas privadas não significam que as escolas privadas adquiriram, de repente, um direito vitalício. Esse direito é um recurso transitório enquanto a escola pública não dá resposta. O ideal é o quê? É que a escola pública consiga dar resposta às necessidades dos cidadãos. Se os cidadãos fazem outra opção de educação, designadamente as famílias, terão naturalmente outros recursos. Mas os senhores deputados do PSD e do CDS, lembrem-se de uma coisa, não é justo que uma escola privada celebre um contrato de associação num território onde a escola pública consegue dar resposta, quando outra escola privada não tem contrato de associação e está exatamente nas mesmas circunstâncias. E os senhores que andam sempre tão preocupados com a questão da concorrência também deveriam compreender essa matéria. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, do que se trata na nossa perspectiva, e já tivemos a oportunidade de felicitar o Sr. Primeiro-Ministro, designadamente no debate quinzenal, por esta opção que se está a tomar. Esta opção é uma coisa tão simples quanto cumprimento da lei. Eu acho que isto é uma coisa perfeitamente básica. São 139 milhões previstos num orçamento de Estado para contratos de associação. É possível alocar uma parte deste dinheiro, não àquilo para que está destinado, mas para valorizar e financiar a escola pública? Então sim, que se faça. Porque o financiamento à escola pública, a valorização da escola pública, é uma questão determinante na perspectiva dos verdes. É evidente que, da parte daqueles que levaram o mandato inteiro a subfinanciar a escola pública, a desvalorizar a escola pública, outra coisa não seria de esperar que propusessem uma continuidade dessa política num próximo mandato, e designadamente pelas mãos de outros. Aquilo que também acho que é importante referir e desmontar, talvez, é que não se vai abruptamente retirar os meninos e os jovens das turmas onde estão neste momento inseridos. As turmas vão ter continuidade até ao final do respectivo ciclo. Coisa diferente é abrir novas turmas em início de ciclo, em escolas privadas, num determinado território onde a escola pública consegue dar resposta a essas novas turmas. Do que se trata, portanto, senhoras e senhores deputados, é de racionalização de meios financeiros. Apostar na escola pública. Por outro lado, as senhoras e senhores deputados do PSD, agarrando-se e procurando-se agarrar a tudo quanto é argumento, vêm falar da questão do despedimento de professores. É absolutamente caricato. Aqueles que trabalharam o mandato inteiro para despedir em massa professores da escola pública, como não há memória no nosso país, e como já aqui foi referido, o destino que traçaram para esses professores desempregados foi visitar outros países numa lógica de imigração. Aos senhores e senhores deputados, haja um pouco de vergonha relativamente aos argumentos que vão aduzindo. Até porque abrir novas turmas na escola pública significa necessariamente mais meios e mais professores necessários nas escolas públicas para acompanhamento e ensino dessas crianças e desses jovens. Portanto, se se necessita de recursos, esses recursos terão que ser encontrados necessariamente onde essas crianças estão a ser ensinadas e, portanto, mais crianças na escola pública significa necessariamente mais meios humanos e professores, pessoal docente e não docente, nas escolas públicas. Quem quer favorecer a escola pública não pode estar contra a medida anunciada. Quem quer desvalorizar a escola pública, evidentemente que se manifestará contra a medida anunciada. Racionalização de meios, valorização da escola pública, é por isso que os verdes sempre têm lutado e é evidentemente isso que os verdes continuam a defender. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos novamente na mesma situação, não há
oradores inscritos. Está a senhora deputada Neusa de Sena, faz favor. A senhora deputada não está inscrita. Bom, então, o senhor deputado Montenegro vai se inscrever para intervir. Não, para fazer uma interpelação à mesa. Faz favor, senhor deputado. Sr. Presidente, só para perguntar, e de uma forma definitiva, se mais nenhum grupo parlamentar vai intervir. Porquanto há um entendimento que, quando estes agendamentos são feitos, como é o caso, de forma potestativa, o partido proponente deve encerrar o debate. E, portanto, se mais ninguém for intervir, nós fazemos a nossa intervenção. Senão, eu pedi aos demais grupos parlamentares que o fizessem. Tem toda a razão sobre o entendimento. Agora, a mesa não se pode substituir aos grupos parlamentares não havendo inscrições. E, portanto, volto a dizer, daqui a 5 segundos, se não houver inscrições, termina o debate. Ou então dou a palavra à senhora deputada Neusa de Sena. A senhora deputada Joana Mortágua está inscrita. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós ainda vamos a tempo de recolocar alguns argumentos onde eles devem estar. E há argumentos que não pertencem a esse lado, por maioria de razão. Ora, se em nome da gestão de recursos o anterior governo do PSD e do CDS fechou escolas de primeiro ciclo no interior, sem querer saber qual era a distância que os meninos teriam que percorrer até às escolas para onde iam. Se com o anterior governo, o país perdeu mais de 30 mil professores no pré-escolar básico e secundário. Se o anterior governo fez questão de fazer um corte na escola pública superior àquele que fez na escola privada, há argumentos que não vos ficam bem. Há argumentos que na vossa boca não têm a credibilidade, porque não há professores que possam acreditar que é em seu nome que o PSD e o CDS defendem os colégios privados, porque se fosse, então os direitos laborais desses professores não eram abusados sistematicamente nestes colégios privados. Se fosse assim, os professores dos colégios privados não tinham horário letivo superior ao da escola pública, não tinham salários inferiores ao da escola pública, não tinham contratos mais precários do que o da escola pública. A deputada Joana Mortágua já ultrapassou o seu tempo. Peço que conclua. E vou concluir, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. O que nós estamos a dizer é abrir turmas financiadas por dinheiro público, onde há carência, é fazer serviço público de educação. Entregar 80.500 euros a um colégio por uma turma que tem lugar no público é uma renda, é uma subsídio-dependência que se está a gerar a estes colégios. E os senhores que respeitam tanto e glorificam tanto a virtude da lógica privada e dos mercados, de certeza que não acham que os colégios têm que viver à conta de uma fatura que somos nós que pagamos. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, eu gosto muito de ouvir falar em credibilidade, sobretudo depois de ontem, em que os senhores aqui nesta mesma casa chumbaram um pacote de medidas de apoio à família e à natalidade, porque a grande questão era o emprego e era preciso gerar emprego. E agora não lhe custa nada, à conta dessa credibilidade, promover o maior despedimento coletivo de professores. Por isso, Sra. Deputada, quanto à credibilidade, acho que estamos conversados. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Neste debate não está em causa, nem nunca houve da nossa parte, nenhuma intenção de encerramento de escolas. O que aqui está em causa é respeitar o caráter complementar do ensino privado em relação ao ensino público. E aquilo que aconteceu e que está a acontecer neste momento é da responsabilidade direta de PSD e CDS, porque claramente violaram a lei ao não garantir que os contratos de associação fossem utilizados exclusivamente onde haja carência da rede pública, que é isto que atualmente a lei coloca.
Mais, senhores deputados, falaram de pretensas preocupações com os professores, com os pais, com os estudantes. Mas onde esteve essa preocupação quando o vosso governo foi responsável pelo despedimento de 25 mil professores nos últimos 4 anos? Esta foi a realidade. Onde estiveram os senhores deputados do PSD e do CDS quando hoje a única contratação coletiva que existe nestas escolas privadas aumentou em 20% o horário, alargaram em 20% o horário e aqui sim levou ao despedimento de 20% dos professores? Onde é que estiveram? Não ouvimos as preocupações dos senhores deputados. Mais, importa conclua, senhora deputada, faz favor. Vou terminar, Sr. Presidente, colocando 2 últimos aspectos. Um primeiro para dizer, todos nós sabemos, e ainda bem que a senhora deputada Ana Rita Bessa fez referência à natalidade, porque todos nós sabemos que houve redução, infelizmente, da população escolar. Mas porquê é que essa redução só tem que ter impacto na escola pública? Porquê é que a escola privada, essa realidade do nosso país, também não pode ter impacto? Senhor Presidente, para dizer o seguinte, ficou bem claro neste debate da parte do PSD e CDS que a preocupação não são com os professores, que a preocupação não são com os pais e muito menos com os estudantes. Obrigado, senhora deputada. Porque se fosse que tinham investido na escola pública, não tinham contribuído para o seu desmantelamento e o que está aqui subjacente Obrigado, tenho que concluir, senhora deputada. a defesa de uma perspectiva que é a privatização da educação. Muito obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente. É agora a vez da senhora deputada Nilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Centremo-nos na natureza deste debate. Ao contrário do que os partidos da esquerda e da extrema-esquerda hoje trouxeram ao debate, não está aqui em causa discutir a liberdade de escolha. O debate hoje não foi sobre a qualidade de ensino e também não foi relativamente à eficiência de recursos públicos, como assim quis fazer crer o Sr. Deputado Porfírio Silva. O que está hoje em causa é o bom nome do Estado. O que está em causa é, ao invés do Estado cumprir a sua palavra e permitir que o setor e as populações se possam ajustar devidamente, escolhendo o ensino público, gratuito e de qualidade para os seus filhos, o Estado quebra compromissos abruptamente, imprevisivelmente, precipitadamente, introduzindo instabilidade na vida das famílias, dos alunos, dos professores, como tem sido, aliás, apanágio deste Governo. O que está aqui em causa, senhores deputados, é a violação do princípio de confiança e o Estado como pessoa de bem. Eu gostava de dizer, senhores deputados, da perspectiva que hoje aparece neste debate, promovido pelo lado esquerdo destas bancadas. Os partidos que, às quartas e às quintas, defendem os trabalhadores, promovem um despedimento coletivo, um despedimento em massa, que é proposto com esta medida. Os partidos que às quartas e quintas defendem que há muitos alunos e que é preciso redução do número de alunos por turma, vêm aqui de hoje dizer que há menos alunos e dizer que o que está em causa também é dramaticamente uma profunda insensibilidade social e a forma absolutamente desastrada como o atual Peço às senhoras e senhores deputados para deixarem concluir a intervenção da senhora deputada Nilza de Sena. Faz favor. E a forma desastrada como o atual ministro, de forma muito incompetente, tutela a pasta de educação. Senhoras e senhores deputados, estamos perante a maior discricionariedade nos apoios alguma vez vistos em 30 anos, em que não interessa dar, não interessa apoiar quem mais precisa, interessa apoiar quem é mais amigo, interessa dar contratos a quem é mais amigo, não interessa atender a quem mais precisa. Senhoras e senhores deputados, digo ao Sr. Ministro, cumpra o contrato que está estabelecido, cumpra a lei, Sr. Ministro. Muito obrigado, senhora deputada.
chegamos assim ao final deste ponto da nossa ordem do dia. Vamos entrar